qual que é a importância da meta de vendas para a equipe e por que o gestor, o diretor, o dono da empresa e o vendedor precisa se concentrar em bater a meta? Boa. Bem, acho que por que a meta é importante, né? A meta ela vai dar o norte do que a gente tem que perseguir, né? O principal ponto aqui, e eu acho que a maior parte das empresas tem consciência da importância da meta, apesar de que eu conheço algumas empresas que também não têm meta, então uma coisa fica meio solta, né? Acho que o principal ponto é como essa meta é construída, como essa meta desce para as pessoas do time de vendas, e se essa meta faz sentido, né? E aí no final a gente vai entrar em outros itens da pesquisa aqui, mas eu vou pegar aqui um item também que eu acho que dá um certo direcionamento para responder a sua pergunta, Leandro. 94% das pessoas que responderam à pesquisa concordam que seus resultados dependem de um processo de vendas bem estruturado. Tá. E acho que aqui já tem uma coisa legal, porque, de fato, para a gente conseguir traçar boas metas, é necessário ter um processo de vendas bem estruturado. Por quê? Porque desenhar meta não é ciência de foguete, né? Desenhar meta é uma regrinha de matemática simples aqui, não tem muito segredo. Se eu tiver um processo bem estruturado, essa matemática é muito mais simples de acontecer. Só que, apesar de 94% das pessoas que responderam entenderem que isso é importante para bater os seus resultados, para bater as suas metas, só 31% dos entrevistados dizem ter um processo de vendas bem estruturado, previsível, escalável e sustentável. Aí eu já começo a cruzar uns números aqui, né? Então eu penso assim, exatamente. 60% das pessoas não bateram meta no ano. Por outro lado, 31% dos entrevistados são os que têm processos de vendas bem estruturados, previsíveis, escaláveis e sustentáveis. É de se imaginar que esses 31% provavelmente tiveram melhor taxa de batimento de meta, por conta não só de ter um processo, mas por ter previsibilidade. É eu colocar uma coisa ali na frente, né, e saber mais ou menos o que eu tenho que fazer. Lógico que eu posso errar, acertar, pode ter coisa aqui no meio, mas eu não tirei um número do meu bolso e falei, vamos lá chegar e vamos fazer, né? Tem uma referência por trás, tem um histórico por trás, tem um racional por trás, não é um número cabalístico que a pessoa simplesmente joga ali e fala, corre atrás e vamos bater. Eu imagino que tem empresas que têm o processo muito bem desenhado, estão buscando a altíssima performance e estão mirando um crescimento agressivo. Né? Eu não tenho dúvidas de que existem empresas que estão naquela bagunça, né, do processo, né, não desenhado, né, pouco estruturado e tudo mais, que estão dentro da porcentagem que estavam batendo as metas. Né? Mas muito provavelmente metas mal estruturadas, né? Metas subdimensionadas. Né? Se você coloca uma meta que é só pagar as contas da empresa, para a gente bater o 0 a 0 aqui, a gente precisa faturar 250 mil, e a empresa vai lá e bate esses 250 com relativa facilidade, né? De novo, tem meta, foi batido, não quer dizer que é uma empresa de alta performance, né? Porque de repente essa empresa tinha potencial, inclusive já tinha time, né? Com a quantidade de vendedores que tem, se tivesse um processo estruturado, playbook e tudo mais, essa empresa conseguiria vender 600 mil, né? E muitas das empresas que não bateram meta provavelmente estavam buscando ali um 20, 25% de crescimento frente ao ano anterior, ficaram no quase, né? Cresceram 19%, cresceram 17%, estão em alta performance e caíram do número. Né? Então, o lance do resultado, né, ele é um pouco perigoso de olhar. Né? Eu gosto de observar o desempenho. Né? Existem empresas fazendo um trabalho maravilhoso, né, desempenhando muito melhor do que estavam desempenhando no ano passado e não bateram a meta, porque era uma meta agressiva. Né? E tem empresas que estão batendo meta
com desempenho horrível, porque a meta é subdimensionada. Então, quando a gente olha só para resultado, também tem um pouquinho de sujeira nesse negócio. Né? Cada um escolhe meta do jeito que quer. Né? Tem empresários que a gente conhece que coloca a meta lá em cima praticamente para não bater. Né? Porque não quer pagar os bônus. Vamos colocar mais ou menos claro. Né? Tipo, a meta não dá para bater. Né? E a empresa está crescendo, nossa senhora. Né? Então, alguns pontos, né, a gente precisa olhar com alguma malícia, né? Porque o desempenho ele é diferente de resultado. Né? A gente pode ficar super feliz com um 4º lugar e um recorde pessoal, né? E a pessoa pode estar em 1º lugar, olhar para o próprio resultado e falar assim, já fiz muito melhor do que isso, o que eu fiz esse mês é medíocre. Né? E o cara está em 1º lugar insatisfeito. Né? Então, existe uma questão aí de desempenho versus performance que eu gosto de chamar a atenção. Né? Mas, com certeza, quem tem um processo mais estruturado, quem consegue, por base de informação, dados, histórico, previsibilidade, conseguir desenhar uma meta alcançável, né, nítida, realista, consegue planejar muito melhor o seu comercial, né? Isso daí, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai ver aquele resultado, né? Acho que foi aquele que você já mencionou um pouquinho, né? Que as empresas que têm a alta performance ali, 66%, se eu não me engano, deixa eu achar aqui. Cadê? Tem estrutura e processos definidos? É isso? Isso, né? Então, delas, da alta performance. Exatamente, né? A questão é que é muito difícil ter alta performance se você não tem a estrutura adequada para sustentar a alta performance, né? Aí vem o processo, aí vem a integração marketing e vendas. Cara, o mais comum que a gente enxerga nas operações, quando a gente chega para desenvolver o nosso trabalho, Dani, é a meta de vendas ancorada única e exclusivamente em cima de faturamento. Então, o que você falou, a meta da equipe é 250 mil. Tá, então vamos queimar desconto, vamos queimar a margem para bater a meta. Exatamente. É uma meta, vai estar todo mundo perseguindo a meta, mas o vendedor, quando ele atua quando ele está em baixa performance, ele quer sacrificar a margem para poder bater. A partir do momento que você estrutura o processo e você consegue ter uma meta, por exemplo, de geração de demanda, geração de lead do marketing, aí você tem uma meta de abordagem comercial, aí você tem uma meta, por exemplo, de quantidade de atividades, de reuniões de negócio, aí você tem a meta, por exemplo, de faturamento, porque ela é importante, aí você tem a meta de margem de contribuição. Não adianta eu vender sangrando. Eu preciso vender e vender bem. Esse é o meu papel de vendedor, de super vendedor. A gente bate a meta com prejuízo, né? Que é uma das coisas mais absurdas que existem. Né? Cara, você faz o impossível para alcançar o número, né? E era melhor não ter alcançado. Se a gente não tivesse alcançado, não tinha sangrado a empresa. Exato. E para mim nasce a importância da meta, ela nasce justamente para dar essa clareza para o gestor, para o dono da empresa. Não é vender a todo custo. Né? Às vezes você pode ter um cliente que está te sangrando, que está te prejudicando, mas você acha que ele é teu melhor cliente. Se você não tem essa visão, né, sistêmica da área comercial, analisar processo. Aí, para você fazer uma análise dessa, você precisa de ferramenta, você precisa de um CRM. Quando você fala de alcançar a previsibilidade, é você conseguir enxergar no dia 15 do mês se você vai ou não bater a meta do mês. Isso é um exemplo de previsibilidade. Eu olho no dia, por exemplo, 7 ou 10 ou 13 de junho, eu já sei se eu vou bater a meta do mês. Por quê? Porque eu estou olhando a quantidade de oportunidades que está nascendo do marketing, a quantidade de reuniões que o time está fazendo, a taxa de conversão de cada etapa do meu funil de vendas, eu já sei se eu vou bater ou não vou bater. Alcançar isso é difícil, porém, quem alcança, bate meta. Esse é o ponto da pesquisa. Quem consegue vencer essa dificuldade é não só de estabelecer a meta em cima de faturamento, mas de ter outros pontos de análise, tem uma operação de venda saudável. Eu acho que esse é o grande ponto. Tanto para o vendedor que está nos escutando,
quanto para o gestor de vendas, né, Luiz? E conectando aqui, né, Leandro, tende a bater metas, mas até conectando com o Daniel, né, tende a bater metas que fazem mais sentido e não necessariamente bater meta porque a meta está ali e ela às vezes é subdimensionada. Né? Que a previsibilidade permite traçar a meta certa. Subdimensionada ou superdimensionada e não ou bater. Super, né? Das duas formas, isso daí acaba maquiando, né, um pouquinho o desempenho. Tem um parágrafo aqui, eu vou digitar como está escrito, tá? Acompanhando as iniciativas realizadas por empresas de alta performance e também identificando os maiores pontos de dor das empresas de baixa performance, surge uma tendência importante para as áreas comerciais, a gestão de dados em vendas, que eu acho que é esse ponto que você trouxe, né? E você que está nos escutando, baixe o relatório completo da pesquisa. Tem link na descrição desse vídeo, desse podcast, porque você vai ter muito mais insight em cima não só do que a gente está falando, mas principalmente de você fazendo uma análise em cima da tua operação, você usando a parte de benchmark. Porque você, mesmo tendo processo, mesmo tendo CRM, mesmo tendo uma equipe, você tem pontos a melhorar.